Todos, que nos aqueça o coração, que vocês estejam abertos hoje para aprender ou para lembrar, né? Mais lembrar, né? Porque a gente tem muitas encarnações aí. Eu trago um assunto que às vezes a gente vai levar em algumas casas e esse assunto eles acham meio pesado. Muitos não gostam de falar, mas eu trago esse assunto com a maior boa intenção. Meu intuito é que você saia daqui com orientação, sabendo que tem escolha, tem motivo, tem finalidade, e que nós possamos, com inteligência, absorver o conhecimento. A cremação na antiguidade à luz do Espírito. Esse foi o tema que eu coloquei. Foi um tema que não só essa casa, mas outras pessoas pediram. Espero que as pessoas que pediram estejam aqui para a gente poder falar, né? Vamos lá, vamos começar. Cadê o que? Eu tenho que aprender a mexer aqui, né? Cadê o chefe? Aqui, ó. Beleza. Quem? Você abriu o arquivo errado? Não. Cadê aí? Hã? Já abriu aqui? Tá bom. Então vamos lá. Bom, para a gente começar, nós vamos falar o seguinte: é um assunto bem antigo, lá dos tempos que nós éramos encarnados lá atrás, lá nos egípcios, se vocês lembram, né? Nós fomos egípcios, certo? E os egípcios traziam para nós o quê? A cremação de alguns povos antigos. Alguns povos antigos mantinham isso como uma libertação da alma, certo? Mas os egípcios em si, eles, posteriormente a isso, eles adotavam mais a mumificação. Por quê? Porque eles acreditavam, se eu tivesse lá inteirinho, arrumadinho, bonitinho assim, deitado, eu me olhasse, aí eu ia pro céu. Entendeu? Então é o seguinte, cada cultura existe uma forma de abordar. E a forma de abordar de cada povo vem variando de acordo com os tempos, de acordo com a evolução. Então, cada cultura vem modificando isso. Uma forma de crer, uma forma de cremar, uma forma de cultuar, uma forma de se prestar uma homenagem a quem passou por outro lado. Então, vamos lá. Essa pergunta aqui, ó. Vocês já fizeram para vocês? Eu gosto de participação. Tem que participar. Hoje é um bate-papo. E hoje, assim, eu vou falar pouco e vocês falam mais. Concorda? Eu só trouxe um subsídio. E o subsídio tem 10 páginas. É um assunto rico. Certo? Para poder ajudar vocês. Isso aqui é o seguinte, eu fiquei pensando assim, bom, eu venho aqui, esse é o Reginaldo Marcos. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. Sou lá em casa. Pelo menos tento ser. Então é o seguinte, se eu amanhã vier a desencarnar, como vocês vão me lembrar da minha pessoa? Essa é a pergunta aqui, em outras palavras. Entendeu? Nossa, isso. Não, tentava. Porque é o seguinte, não é fácil estar aqui na frente. Nem em outras casas. E outra coisa, quando a gente se propõe a fazer um assunto, é igual assim, vou tocar no assunto. É igual assim, hoje mudou muito para você fazer uma palestra. Eu tinha vários livros, doei todos, tinha Vadimeco, tinha tudo, e era na unha. Eu falava assim, Vadimeco, eu vou falar sobre amor. Ele ia lá e falava assim, no livro tal, evangelho tal, tem isso, na página tal, tem isso, capítulo tal, tem isso. Então ia lá, copiava tudo, passava tudo, estereografava, tal. Hoje nós temos uma coisa que chama IA. Aí eu falo assim, vamos falar sobre cremação. Eu estou falando isso para vocês saberem como que eu faço. Vamos falar sobre cremação. Aí o que eu... É a mesma coisa do seguinte, um pintor que tem um pincel, ele faz uma arte bonita, não faz? Mas se eu tenho uma caneta
digital, eu não faço a mesma arte? E aí é o seguinte, se eu estou fazendo a mesma arte, a hora que eu vou lá e falo assim, eu quero... o que é cremação? Ela vai e me fala. E aí, quem vai construir essa arte, esse modelo, esse raciocínio, sou eu. Ninguém tem esse raciocínio. É o Reginaldo Marques que tem esse raciocínio. Ela até me sugere a forma de fazer e de fazer para mim. Só que eu não quero. O que eu quero? Eu quero expor para vocês o meu entendimento. Porque vocês me perguntaram, Marcos, o que é cremação? Fala cremação. Falo. Então o que eu tenho que fazer? Quem tem que aprender primeiro? Eu posso ter visto? Não, eu vou ter que ir lá de novo. Recordar, né? Ver tudo, como é que é. Então é o seguinte, quando alguém faz isso, eu vou com vários questionamentos e várias abordagens para que ela me dê o que eu quero e dentro de um raciocínio que vocês entendam. Então a primeira coisa que eu estou falando para vocês, eu tenho que chegar aqui e falar assim, o que é cremação? Vocês sabem o que é cremação? Eu vou falar aqui ainda. Então eu tenho que trazer para você o que é cremação. Como ocorre a cremação? Em vários países, né, colocavam né? Isso. Exato, aí eu vou falar. Isso. Então é o seguinte, agora saindo do jeito que eu faço, é uma obra minha. Não é IA que fez. Ela me ajudou. E eu falo lá embaixo, quando vocês pegam aqui, por exemplo, ó, vocês podem passar aí, por exemplo, para vocês verem. Só para vocês verem. Você vai pegar aqui lá no finalzinho, eu coloco lá no finalzinho e falo assim, bibliografia. Aonde os livros estão? Aí ela me fala, me dá a bibliografia. A hora que ela me dá a bibliografia, onde você pegou isso? Por quê? Porque eu tenho que confrontar isso. Eu não sei se está certo. Então o que eu faço? Eu vou lá no Kardec e falo, Kardec pergunta 155. Vocês sabem como é a pergunta 155? Alguém sabe? Ele fala como é o desprendimento do espírito depois que o corpo morre. É abrupto? É abrupto? É lento? Então vamos falar. Entendeu? Então é o seguinte, é por isso que eu estou falando para vocês como é que eu faço. E vocês têm que usar a tecnologia em prol do seu favor. E não que ela faça para vocês. Porque senão não adianta ter isso aqui. Tá? Então vamos lá. Passando isso aqui, eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta para vocês. Qual o legado que você vai deixar para o seu filho, seu pai, sua mãe? Porque a gente, por exemplo, pode ir antes, né? O seu neto. E aí, essa pergunta, eu fiquei muito tempo nela. Eu falei assim, é legal. Então, eu estou deixando uma coisa boa. Vocês vão lembrar de mim bem? Ou vai falar, não, cara chato, ele aborda só assunto assim, intrigante, assunto que mexe com a gente, que a gente não gosta nem de falar de morto. Eu até falei uma piadinha para ela aqui, e eu vou falar para vocês. Falar assim, não faça isso. Eu falei, não, é só para animar um pouquinho. Mas a piadinha é meio pesadinha. É tipo assim, ó. O churrasco é tão bem planejado no domingo. Mas só tem uma pergunta que eles não fazem. Qual é o ponto? Entendeu? Quem não entendeu, depois procura eu explico. Mas acontece o seguinte, isso é uma brincadeira para a gente relaxar, é um assunto que a gente devia tratar, nós somos espírita, espiritualista, devemos tratar com a maior naturalidade possível. É uma coisa lógica da nossa essência. Estamos aqui numa escola, numa carne emprestada, que após, eu quero que todo mundo guarde isso, que após o desencarne, esse despojo aqui, a terra vai comer. E nós estamos falando de cremação. Então, o que acontece? Vai voltar tudo para a natureza. E eu vou explicar o método que vai ser feito ali. Então, eu quero que vocês guardem para vocês. Esse envoltório aqui é somente para servir para nós aprendermos na Terra as lições que nós temos que aprender, ou seja, as nossas provas e as nossas, como diz, me fala? Expiações. Aí me ajudou. Compreenderam daí? Continue falando. Gosto é assim, viu? Não fica calado, não. Então tá lá, ó. Egito Antigo. A cremação era uma prática entre algumas classes sociais
facilitava a transição à vida após a morte. Vocês vão ver que tem umas certas nuances. Cada povo tem. Eu falei já para vocês o que eles são agora. Hoje a cremação, antigamente era a cremação, nos povos mais antigos do Egito, depois passou para mumificação. Por quê? Eles acreditavam que você vendo você perfeito ali, você podia fazer a passagem tranquilo. Mas nós sabemos que não é assim. Aí nós temos lá Roma Antiga. Os romanos adoravam a cremação, praticavam como especialmente cidadão e elite, simbolizando status e honra. Aí já começou a mudar um pouquinho. Já viu? Status e honra. Aí até vocês, se vocês pegarem bem, por exemplo, a igreja costuma enterrar seus papas aonde? Aham. E antigamente vocês viram que a igreja atuava muito politicamente, economicamente, né? Tinha muito poder. E quem era enterrado lá dentro da igreja? Só os poderosos. Porque eles acreditavam que tendo perto do altar, eles faziam passagem mais rápido. Entendeu? Então, pra vocês verem o que a igreja fazia para dominação. Tá? E tem outras coisitas mais. Então, vamos lá. Eita. Roma Antiga. Simbolizado, está. Aqui nós vamos sair daqui. Não está passando, viu, gente? Eu não sei porquê. Roma Antiga, Idade Média. Aí na Idade Média, na Idade Média já começou a. Não dá nem para ler. Na Idade Média, já começou a modificar um pouquinho mais da cremação. Se vocês pegar, por exemplo, a Índia, eu vi um vídeo, que quem tiver curiosidade, aqui tem um link, que posso passar para vocês depois. É incrível, gente. Eu assisti um vídeo, eu me senti lá dentro. Eu imaginei o calor que é lá, o tanto de gente, o dia inteiro queimando. O dia inteiro. Ali perto do Ganges. Você já passearam lá, né? Perto do Ganges. Então o que eles fazem? Eles chegam lá, eles lavam, passam o corpo na água, aí depois fazem a fogueira, põe o corpo lá em cima, aí quem tem mais, compra aquela madeira de sândalo para dar o cheiro, né? E aquele processo vai de 3 a 4 horas. É demorado. Antigamente, mas ainda é feito hoje assim. Ainda é feito assim, tá? Porque é o seguinte, a morte também traz lucro, né? Então aqui um pouquinho que vocês viram do Egito Antigo, a Índia é o costume deles mesmo, eles fazem isso constantemente. A Grécia já é assim, já levou mais uma elite. Na Roma também, na Idade Média já começou a fazer, assim, a usar, mas nem tanto, porque lá na Idade Média a igreja pegou e falou assim: é heresia, não adotamos, é o enterro. Mas por que isso? Porque ia de contra os dogmas da igreja. Exatamente. Então, quer dizer, qual que era o intuito? Eu venho da administração, a gente fala de mão branca, a mão invisível, né? Que está ali manipulando a massa, a sociedade, como está acontecendo hoje também. Então, ela pegou e falou assim, não vai fazer mais. Aí, em 1963, um ano antes de eu nascer, a igreja mudou isso. Ela já passou a aceitar a cremação e achou natural a aceitação, a cremação. Tá? Desde que não infringisse os dogmas da igreja. Eu estou explicando para vocês mais ou menos, para vocês sentirem todo o drama da coisa, até não chegar como que processa, porque me perguntar como processa, como o espírito reage, como é que é feito. Porque nós vamos entrar lá, teve uma palestra minha aqui que eu falei para vocês dos encarnes, né? Não sei se vocês estavam lembraram, não sei se vocês lembram. Tá, aí aqui, ó, vem o processo. Hoje, ali eu coloquei ali para a gente não trazer muito uma imagem, para vocês não fixar. Mas eu acredito que a gente teria que fixar, teria que conhecer. Eu conheci o maior crematório
em São Paulo. Tá? Foi o primeiro. Teve lá. Então é o seguinte, esse forno aqui está falando que é de 800 a 1000 graus, mas hoje chega a 1600 graus. 1600 graus, certo? Então o que acontece? Eles pegam o corpo, põe lá, antes de chegar lá, eles tiram marca-passo, aliança, prótese. Por quê? Pode explodir. Entendeu? Então eles fazem uma dissecação no corpo, tira tudo que tem nele para não explodir. Certo? Eu tô passando assim, mas eu vou falar mais na frente. E aqui é o seguinte, o que acontece? O método hoje é tão eficaz e tão assim, com regras, para ser melhor possível a situação. Porque quando ele vai lá, pega o corpo, coloca lá, prepara para queimar, o que acontece? Lá acho que é Jaime, chamar o crematório lá, o Jaime não sei o que lá. O que eles fazem? Eles, em cima, assim, ó, vamos imaginar, agora nós estamos aqui, ó, faz de conta que tem uma abertura aqui. Tem uma abertura aqui e eles vão fazer o culto ou o velório. Aí o que acontece? Eles preparam a pessoa que desencarnou, põe ali, aí um elevador eleva, aí depende de cada religião que for lá, espírita, católico, então, o que eles vão fazer? Eles fazem o culto, como que é o culto? Cantar, orar, rezar, chorar, e assim que é feito o culto. Após esse processo, ele desce, eles pegam isso, o corpo já estava lá na geladeirinha, porque tem várias geladeiras lá que ficam, quando eles preparam, fica lá congelado. Porque normalmente o que acontece? Lá é 24 horas que eles falam, tá? Que ficam lá no freezer lá até chegar nesse processo. Aí eles vão lá e põem no forno. Hoje o processo é tão eficaz e rápido que é mais ou menos 1 hora e 40. Mais ou menos, para queimar. Por quê? Eles têm os processos de queima, porque quando eles ligam o forno, ele já está preparado para queimar. Então, a hora que faz a primeira queima, tem uma segunda queima com mais potência. Por quê? Porque a primeira queima a carne, até ela ficar só os ossos. A segunda, ela queima os gases para tirar o odor e para acabar com qualquer resíduo. Mas, em compensação, nesse inteirinho, tem os filtros, que os filtros filtra qualquer partícula, porque tem lei que rege isso aí para não jogar no ar. Certo? Então é uma coisa assim fantástica, normal que aconteça, tanto enterrar como cremar. A gente vai chegar lá. Então lá nós temos, ó, fornos eficientes, redução de emissões, energia renovável. Por quê? Porque eles usam também a tecnologia hoje. A eólica, solar, tudo em prol da natureza. E por que cremar hoje? Além disso hoje, por que cremar? Aqui está falando sustentabilidade, tecnologia modernas na cremação. Porque eles estão preocupando com o meio ambiente. Por exemplo, você pega lá na China, na Coreia, o que eles têm? Eles têm aqueles locais onde eles vão lá e pegam um jarrinho e vai lá e põe lá. Você cultuar lá. Uns levam para casa, outros esparramam no mar, né? Ou guarda em casa. Cada um faz o que quer, né? Mas assim, continuando a explicação, você vê o tanto que é interessante, eu pensava assim, vocês pegam a cinza, que algumas pessoas me perguntam, se pega a cinza, tudo dá, junta lá e põe. Não. Porque sobra muito pouca coisa. Os ossos, o que eles fazem? Eles levam para uma máquina, e essa máquina é como um liquidificador grande. Eles trituram esses ossos sobrar, aí eles pegam esses restos e colocam no vasinho. Lógico, eu falei para vocês, tem custo. Cada coisa que está acontecendo, existe um custo. Um custo do jarro, um custo para cremar, um custo para deslocar. E nas capitais é muito mais caro. Hoje, em quase todas as capitais, tem. Inclusive que Berlândia, né? Então, o que acontece? Eles fazem esse processo, fritura,
moe e vai lá e entrega para a pessoa que é responsável para poder fazer o que. A igreja fala que não é para dissipar, né, as coisas aí. Mas o intuito disso tudo aí, pensa bem para você. Olha o tamanho dos cemitérios no Brasil. Não é grande? Olha o quanto que economiza. E olha o tanto que, por exemplo, que é seguro. Apesar que tem uns filmes aí que a gente não precisa ver, a gente assistiu um filme desse filme aí, assistam que aquilo é só fantasia, tá? Depois de pode, né? Então, eu achei muito interessante, é uma coisa segura, e aí a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi assim, aí, como todo mundo fala aí, pergunta, você queima quantos corpos de uma vez? É um por vez. É um por vez. Por exemplo, eu morri, desencarnei, é eu. Só eu lá. Mas ninguém. Esperar 72 horas. Sim, isso foi Emmanuel, no Pinga Fogo, que orientou o Chico a falar. Né? Esperar 72 horas. 70 horas, 72 horas. Vou explicar por quê. Eu tô achando estranho aqui, porque tá pulando meus slides tudo. Ó, né? Antiga, a quantidade de resíduos de contaminação dos corpos, nós temos um exemplo muito prático, né? Quem é daqui, alimentava lá do Rimaças, a prefeitura foi fechada por causa da contaminação, que essa é muito mais prejudicial a contaminação do solo que a utilização do espaço. É. Esse é um dos grandes problemas. Isso aí. É o resíduo. Exatamente. E assim, porque assim, eu não sei se você conhece, por exemplo, aquela escola lá em cima, indo pro Bar Brasil ali, o Marama. Ali era um cemitério. E lá tem horta. Eu falei, olha, vocês não viram nenhum fantasma? Eu já vi. Entendeu? O fantasma que eu falo é o seguinte, já era. Se você gosta de fantasma, já era. Onde a casa é cemitério. Isso, muito. Então, o que ele está falando aqui, ó, questão de economia de espaço residual, alguma coisa, é queimado. Então, quer dizer, não tem bactéria que vai resistir isso. Então, o resíduo é muito pouco. O resíduo é muito pouco. E além do mais, é o seguinte, olha lá, ó, aqui fala do que eu já falei, porque ele está pulando diferente aqui, não sei por que está acontecendo. Então, deixa quieto aí. Aí o que acontece? Eu achei fantástico a situação. Aí é o seguinte, muitas pessoas têm assim a visão que é horrível. Mas vamos pensar assim como espírita agora? O que eu falei para vocês guardarem? Uma palavrinha. Que isso aqui é um envoltório e que depois que desencarna não serve mais para nada. E que, por exemplo, após o desencarne, que a gente vai falar devagarinho aqui agora para vocês, quando eu desencarno, o processo é calmo, não é abrupto. O processo, na mesma forma de encarnar, que é um processo por etapas, desencarnar é outro também, do jeito. A não ser que seja acidente, avião, aí é abrupto, né? Então, quer dizer, aí na outra parte que eu falei para vocês que a desencarnação muitas vezes começa lá no pezinho, lento, devagarinho, vai desligando. E eu falei também nessa última que é o seguinte, eu tenho, por exemplo, eu, carne, Marcos, hoje, sou Marcos. Tenho o meu perispírito e tenho o meu espírito. O perispírito faz a ligação nesses dois. Então, tem várias ramificações secundárias e primárias. Quando você o seu órgão começa a desfalecer, a perder a vitalidade de todo, eles vão devagarinho desligando. Isso é uma morte natural, viu? Eles vão devagarinho desligando. Porque a energia está acabando. Eu lembro que eu sempre falo assim, ó, quando você sai lá na sua agenda de internação, você fala assim, ó, você tem vitalidade para 70 anos. A hora que você fizer 70 anos, tchau. Você vai voltar.
Agora, o mais interessante que a gente tem que pensar, como que é a visão espírita sobre a animação? O que vocês acham? É contra? É a favor? O que ela acha? O que ela pondera? É um bate-papo, eu quero saber. Cuidado. Porque você falou, é necessário 72 horas para fazer a afirmação. Para que eu dê tempo ao espírito que ali está, por todo aquele corpo, aquele algo, possa se desprender e não sentir tanta amado espiritual. Muito bem. Quem morreu queimado? A situação. Eu sei dessa situação, eu só comigo. Então, assim, o que pagou por eu vejo essa fogueira, eu não me sinto bem. Reminiscência, né? Entendeu? Então, assim, eu imagino que eu sempre queimado. Quando eu era mais nova, eu queria ser queimado. Agora eu não quero. Isso aí não mexe com você. É porque. Memórias mais profundas, inconsciente. Você ainda está se sentindo lá atrás. A experiência que não foi agradável. Esse trauma, e aí ela foi superada. Porque isso é uma coisa anormal. Porque você é colocado na fogueira, por exemplo, no incêndio, né? São coisas distintas. Mas é o seguinte, o que aconteceu? Foi uma coisa como se fosse um acidente, abrupto. Uma coisa que você não teve como você fugir. É igual um botijão de gás explodir, você queima ali. Então, né? Você vai ficar com aquela. A hora que você estiver desencarnado, lógico que às vezes, se você tiver um bom anjo da guarda, ele vai tirar você antes disso. Né? Mas às vezes não. O que vai acontecer? Você vai ficar com esse pensamento momentaneamente sentindo tudo aquilo ali. Né? Aí é um desligamento abrupto, mas você vai sentir tudo aquilo outra coisa acontecer. Nós temos que falar sobre isso. Por isso que eu estou chegando com um assunto que me pediram. Então eu estou frisando isso aí. Então, a visão espírita é simples. A coisa mais simples. É natural. Igual o enterro. Não tem problema nenhum. Só que tem uns poréns, né, que eu vou falar. Então, a doutrina espírita não tem nada de restrição contra isso. Embora a igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica queria controlar a fé do povo. Então ela falava, né, quando eu era mais pequeno, vai dar sempre, 15 anos. Eu lembro de na igreja e eles falaram. E assim. Eu via todo mundo seguir, ninguém falar por que é isso? Por que é? Tanto é que eu fui quase coroinha com 9 anos de idade. Só que eu cheguei pro padre e perguntei, mas depois que morre, o que acontece? Mas depois que você tem, o que acontece? E o padre falou pra mim, isso é mistério de religião mais misteriosa. Aí a minha tia, todo dia lia o evangelho de madrugada, eu ouvia na cama, e aí essa resposta aí. A minha mente, vai ver que você correu. Não, eu não estou preocupado. Então é o seguinte, o que acontece? Aquele espírito que está ligando o corpo no espírito, é como se fosse um filme. Tudo o que está acontecendo com vocês, comigo, ele está registrando. Então, HD. Quando ele tinha esses demais poderes, né? Ele está gravando. Tudo. Cada pensamento, cada sentimento, cada ódio, cada ciúme, cada desejo, cada machucado, cada coisa que você faz com a pessoa, cada coisa que você faz com o seu corpo. Por isso que às vezes a gente está falando coisa para vocês, que Kardec falou, explicou. Quando há esse desligamento aqui, existem vários micros ligamentos. Por quê? Porque ele liga cada célula. Ele mantém cada célula do seu corpo. Por isso que quando eu vou dar o passo, eu falo assim, para quem está tomando passo comigo, Deus Pai, a energia necessária para o equilíbrio do corpo e do espírito, revitalizando as células de cada organismo, de cada órgão, aonde necessário,
você concentra. E às vezes eu gosto de perguntar, às vezes eu pergunto, professor, o que está sentindo? Eu tô com dorzinho, o que tem? Que tem poder de quê? Canalizar sua energia para isso, que a espiritualidade ajude. Talvez da energia do corpo, talvez das energias das florestas, das vegetações, a minha, animal, para que leve para vocês a energia que você necessita e reflita. Muitas vezes você sai do passo e estava ruim, depois você sai, nossa, tô bem, tá? Assim, você revitaliza. Por quê? Porque você tem energia, revitalização. Porque através de um, usou a energia, usou do meio ambiente, usou do corpo, usou dos vegetais, juntou tudo que você precisa disso. Joga lá. Aí eu lembro sempre da mitocôndria, né? Não sei se você lembra, né? Quer fazer energia e tal, né? Faz isso. Então, gente, vamos lá. Olha, eu acabei de falar com vocês que guardar. Isso é temporário. Então, agora nós estamos nos preparando para quê? Para fazer esse desenlace. Não é rompimento. É desenlace. As coisas vão se amarrar e vão nada devagarinho assim, suave. Então esse botão aqui é temporal. É temporário. A gente tem que ter consciência como espírita, como espiritualista, como cirurgião, entendimento. Entender que nós estamos aqui com esse corpo emprestado, nós, que nós vamos. Eu tenho esse negócio, fala, eu vou encarnar, eu tenho data, toca. Pode. Isso. As marcas foram para. E ela, quando a gente falava do princípio espectador, ela fala assim, eu falo assim, vai fazer isso, conversa idiota, Max conversa. Eu vi isso, fala, mas as escolas de ensinar as pessoas nascem bom. E vamos lá também, a gente é esperado, não espera beber. Tá certo? Mas aí, ela tá lá, sabe, eu fiz falar ontem. Aí, o ex-marido eu peguei na mão dele, assim, de casa, eu vou fazer um negócio lá pra ele, depois eu passei na cabeça dela e falei assim, dona Lázaro, eu ia camisola pra cabeça nova, vai pegar esse cachorro, vai pegar das coisas, e com paz. Uma coisa que eu quero que a senhora fique com paz, bem. Aí ele falou, como a senhora fica na casa, vai estar tudo armado de você, mesmo sabendo da gravidade. Mas, assim, veja lá, eu fico pensando, talvez assim, preparada, pode acontecer também, né? Porque como ela tinha tanto medo ali, eu fico imaginando tanto ela está sofrendo se a gente se vê naquela situação que ela está. Exatamente. Isso aí você deu uma ponta, eu vou falar o seguinte. Gente, no velório, todo mundo já viu. Piada, conversinha, jogada fora, blá blá. Mas eu sei o seguinte. Vocês acham, por exemplo, o espiritual, você não tem ideia, por exemplo, da situação de ser um espírito já preparado, desapegado da matéria, conhecedor que existe a vida após a morte, sabedor que vai ter alguém esperando. Olha só, eu falo para vocês. Então o que a gente tem que fazer? Como espírita, eu falei que lá na hora de formar, tem uns rituais, tal. Um espírito tem ritual. O que a gente faz? Não é chamado de ritual. A gente faz o quê? A gente fica em prece. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Imagina quem desencarnou de perto de você contando piadinha e falando como é que ela era, como que eu estava mal dela. Imagina isso. Então, como explica, o que nós temos que fazer? Ela, estando ou não estando preparada, comportamento meu é o seguinte: orar para dar equilíbrio para ela
facilidade que as autoridades que estão ali preparando o desencarne, porque tem gente preparando o desencarne, condições para que ele faça o desenlace. Esse é o nosso comportamento. A oração, pedindo para que ela tenha paciência, coragem. E outra coisa, muitas pessoas, assim, lógico, não é aquela falta de informação. Chora, tem pele junto, não sei o quê, blá blá blá, não é isso? Gente, aí é o seguinte, imagine eu lá do outro lado. Eu que sou mãe. Sou mãe. Meu filho berrando do lado de cá, fazendo esse skate. Você acha que esse skate vai ficar bem? Como está o emocional dele? Eu já estava lá com a situação que está acontecendo. O desenlace dele. Se você não tem um ambiente calmo, tranquilo, sintonizado, certo? Porque no Brasil, até as culturais, se botar aquele aquela coisa que tem um lugar que é assim, é festa, né? Com, bebe, faz tudo. Efetuar. Aí o que acontece? Muita gente preocupa, tal. O que eles fazem? Eles jogam energia lá no esbão, fica melhorzinho, aí diz, nossa, ficou melhor. Melhor. Isso dá uma parada em todo mundo. Ficou melhor, tá, não sei o que. Aí um vai pra casa, aí outro vai fazer não sei o que, outro vai preparar não sei o que, outro vai fazer não sei o que. Isso sossega todo mundo. Aí eles acabam de fazer. Desgraça. O nosso comportamento, mesmo como está ali, desencarnando ou desencarnado, é oração, entendimento da situação, sabedor que nós somos eternos, sabedor que alguém nos espera do outro lado, mesmo do bem ou do mal. Mas o que ele tem que fazer? Preparar. Qual é a preparação? Educação, sabedoria, informação. Como o espírito passa para lá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir mais na casa espírita, eu tenho que assistir mais as palestras, eu tenho que ser o seguinte, eu costumo falar para todo mundo aqui, eu sou apenas um gatilho para vocês. Isso aqui é bem maior do que vocês pensam. Eu só trouxe um pontinho para vocês. Depois do final, quem quiser está aqui. Ali traz mais coisa. O que acontece? É importante que todo mundo saiba. Facilita para lá, facilita para cá. Você imaginou eu desencarnar que vocês tudo chorando, berrando? Não, agora você imaginou todo mundo aqui orando para mim, falando, Marcos, você faz a passagem tranquila, pode tranquilo que vai ter gente esperando, seus parentes, que eu nem sei quem que é, mas nem lembro, né? Então o que acontece? Vai ser uma passagem assim, maravilhosa. E ainda mais o seguinte, quando você for um pouquinho mais evoluído, o que eu quero dizer é o seguinte, que você aprendeu, designou, passou pelas suas provas, reformou íntimo, né? Reforma íntima, né? Aí você está pronto. Você acha como você vai chegar lá desse jeito? Brilhando. Eu cheguei para a festa, gente, vamos embora, vamos para outra. Aprendi isso aqui, aí vai mostrar sua agendinha. Aí sua agendinha tá lá, você tinha que fazer isso. Você fez 40%, tá bom. Vamos preparar para a próxima. Aí você vai para lá, você vai viver. Tem cidades, tem casas, tem carro, tem amigo. Pode ensinar, preparar. E aí você vai voltar. Para cá, para outro lugar. Depende da sua evolução. Então, você ouvir. Você não pode ser tão franco assim, tão evoluído. Isso é uma necessidade que você tem de chorar e de não pôr. Não, pode. Não é proibido. Você pode manter o luto. Acho assim que a gente não tem Não, mas sabe por que você acha que isso fala assim? Porque ela não tem informação. Ela tem que ter informação. Pode ser luto? Pode. Você pode passar? Pode. Pode chorar? Pode. Mas então, por que você vai chorar? Qual que é o motivo de você chorar? Eu penso assim. Qual que é o motivo de chorar para você desencarnou? Qual que é o motivo? Depois que meu pai desencarnou, eu acordava às vezes à noite chorando. Saudade. Saudade. Aí, ó. Saudade. Mas aí é o seguinte, nós somos espíritos. O que acontece? Quando você
Você fala, acabou, pronto, não tem essa coisa. Aí muitas pessoas falam assim, não, você não tem noção, você é insensível. Não, eu posso dizer que eu, assim, não estou vangloriando isso não. A minha mãe, que é a minha tia que me criou, a minha tia, por exemplo, Meu pai foi embora. Foi execução. Minha mãe eu acompanhei durante uns 3 anos. Eu já sabia que eu estava me preparando. Eu sabia que eu ia parar com a situação. Não me descabelei, não desesperei. Pelo contrário, ela estava ali dando força para todos nós. Quando fui no velório dela, eu fui poucas vezes na terra. Muito pouco. Eu contava com catadura de terra. Não, eu já não vou. É uma coisa diferente, eu acho. É uma coisa diferente. Eu participava do litoral. Não, gente, é assim, ó. Nós. Eu gosto de eu acho que a gente tem que ir lá em homenagem à família, né? Uma consideração que a gente tem. Não, você dá os pêsames, é normal, não. E outra coisa que eu estava falando para vocês, assim, eu não é para vangloriar, não. Com o entendimento que a gente tem, vai sentir saudade? Vai. Vai sentir falta? Vai. Mas é o seguinte, gente, a vida continua. E aí o que acontece? Eu vou te encontrar em outro lugar. Às vezes não. Às vezes sim. Depende da escala de quem de Jacó, né? Cada um está num patamar de evolução. Então aí é o seguinte, se ela estiver mais elevada, olha o que acontece. Tem espírito que vai lá e fala assim, não, eu estou aqui brilhando, aqui, o Lesbão está lá na escuridão. Eu posso ir nele. Posso ajudar ele. Esse é o nosso encontro. E se você tiver assim, mais ou menos, com o que está lá, o que vai acontecer? Eles vão chegar perto de você. Você vai dar essa abertura para ele chegar perto de você. Por quê? Pela sua vibração, pela sua evolução, pelo seu sentimento. Primeiro, passei. É igual o Chico fala, né? Como é que eu vou saber para a mentora de lá? Como é que eu vou saber que eu desencarnei? É simples, Chico. Vai passar na porta. Se você não passar, você tá vivo. Você viu que você está num... Porque é o seguinte, desencarnou, a gente entra em perturbação mesmo. Há uma confusão, uma confusãozinha ali. Porque é uma transição. É igual, assim, eu não sei, todo mundo que já voa, né, de avião. Eu vejo de avião o seguinte, eu abro a porta e saio da outra. É a coisa mais legal que tem no mundo. Mas é o seguinte, dá um... Meio que aquele lag que eles falam, lag, né? No tempo, não é? Você viaja muito tempo. É igualzinho. Você sai daqui e vai para outro plano espiritual. Aí é o seguinte, o melhor de tudo, eu sou espírito eterno. A minha realidade é lá no plano espiritual. Não é aqui. Aqui é escola, aqui é prova, aqui é expiação. Eu tenho que pensar como é os processos, que eu expliquei numa palestra anterior, desencarnação, como é o processo de cremação, para mim poder escolher melhor, se eu estou preparado. Aí me perguntaram, mas como é que eu preparo para isso? Estou preparada? Como é que eu faço a minha escolha? Uai, primeiro, você tem consciência de tudo que eu estou falando aqui? Desencarnação, prosseguimento da vida, sua evolução. Tem conhecimento de estudo, de espírito? Tem. Então acabou, você está pronta. Agora sim, o que acontece? 72 horas para ver o desenlace total. Isso o Emmanuel falou pro Chico lá no Pinga Fogo. Aguardar isso. Por quê? E eu respeito ao cadáver. Respeito a matéria que serviu para caminhar aqui na Terra. Respeitou isso? Muita gente lá em São Paulo, eles não ficam 24 horas. Às vezes tem pessoa que deixam 7 dias. Para garantir mesmo. Não é legal. Aí depois faz a cremação. É mais seguro. Você já imaginou você tocar no fogo e a pessoa tá... Entendeu? Acontece. Eu ia contar um caso aqui, mas já você contou, sabe? Caso. Certo? Agora é o seguinte, tudo tem a espiritualidade envolvido. A mulher ia ser cremada.
A pessoa que estava lá cuidando dela viu que ela respirou. Ele olhou assim e falou, não pode. E aí fez 3 verificações dela. Fez lá tudo verificação. Estava vivo. Quando ele foi lá ligar para chamar o médico, ela levantou. Então, gente, ó, nós como espíritas, Não existe essa situação que você não crematório, como se der, o risco é igual. não é. Se você enterrar, você está dentro da sepultura? Exatamente. Aí daí o necessário o tempo. Tem que ter o tempo. A cremação é até mais segura. Vou falar 7 dias. Ó, gente, só para curiosidade para vocês, de R$ 1.500 a R$ 10.000. Todo o processo. Aí quando eu falo de 1.500 a R$ 10.000, é lógico que os 10.000 você tem tudo. Todos os direitos de fazer tudo que você quiser. 1.500 você só chega, põe no forno, então, na latinha e pronto. Um potinho na latinha. Eu costumo brincar com meus vizinhos lá, eu falo assim para eles assim, gente, se eu morrer aqui como eu moro sozinho, é o seguinte, é assim, vocês cortam em pedacinho, põe na latinha e enterra no fundo do quintal. Isso que é desprendimento, né? Mas nem sempre é assim. Bom, gente, aí Jesus lá, ó, falou para nós lá, ó, que o corpo físico é passageiro. Ele falou pra gente. Esse envoltório aqui, ó, nós não vamos levar nada. E o que leva é o bem que você fez. É o comportar, é a sua reforma íntima que você está fazendo. É o tratar bem, é você pensar alguma coisa de fazer o mal. Antes de fazer, pensar que aquilo vai ser prejudicador da pessoa e você vai receber aquilo. E hoje o retorno está bem mais rápido, é instantâneo, é digital, né? Fez? Tá aqui. Pensa bem, vai lá e cutuca alguém, xinga ele para você ver se você não vai receber uma troca rapidinho. Eu falo assim, hoje é o seguinte, você tem que, bom dia, boa tarde, trata com respeito. Se der vazar uma conversa, beleza. Não deu, na sua. Trata com respeito, com amor, com carinho. Aí é o seguinte, pensa de novo. Nós todos somos de uma única família. Deus. Por que eu não posso tratar você bem? Porque eu não posso olhar para você com carinho. Ela tá me olhando assim, tudo que eu olho de dormir. E aí, assim, eu tô achando que ela tá achando ruim a exposição. Aí é o seguinte, tá vendo o que eu tô pensando? Mal, né? Ah, tadinha, tá com sono, trabalhou muito. Né? Entendeu? A gente, cara, a gente pensa muito negativo. A gente tem que pensar bem. Não tem que ver o lado negativo. Vou contar pra vocês, vamos supor, eu tinha que receber um dinheiro de uma pessoa, e a pessoa vai receber, vamos supor, 3 mil. Ela prometeu 50%. Mas aí o trem veio pra mim, olha que Deus é bom. Ela vai receber 6 mil. Ela falou que era 3. Eu tinha 50%. Aí ela recebeu agora dia 17. E ela me falou pra mim que vai receber, me pagar só dia 27. Eu vou brigar por causa disso? Qual que é a necessidade? É dela. Qual que é o prejudicial? É ela. Entendeu? Você não sofre. Você não fica... Presta atenção, eu vou contar uma coisa pra vocês, uma coisa legal. Quando você faz alguma coisa negativa para qualquer pessoa, situação, qualquer coisa, presta atenção como que seu corpo muda. Como o seu nervo altera. Como a sua vibração vibra diferente. O medo, a angústia, aquela coisa apertando. Que você fez e você sabe que vai ter um retorno. Você já notaram isso? Já perceberam isso? Isso é ruim. Todo o seu psique, toda a sua energia do seu corpo é ruim. Então é o seguinte, não faça o mal. Isso volta para você numa carga tão negativa que é incrível, gente. Incrível, não faça. Trata as pessoas com respeito. As pessoas, quem tratou mal? Então deixa ele. Faz seu bem.
Essa é a minha teoria. Faça o seu bem. E o tempo tá chegando, né? Cadê o trem? Ó. Então tá lá. Desligamento gradual, prevenção do impacto fluídico, né? Emanar sugere um período, já falamos disso também. E o tempo para despedida. Aí tem esse tempo que nós brincamos aqui, que é como é que as pessoas fazem, piadinha, que as coisas e tal, né? É porque não tá passando direito ali, então, por isso que eu tô antecipando. O impacto da evolução espiritual e medos e preconceito de cremação. Quando você não tem conhecimento, informações, esse medo vem. O impacto da evolução espiritual é tremendo. Quanto mais eu faço o bem, mais eu evoluo. Quanto mais eu aprendo as coisas, porque é o seguinte, a hora que eu chegar lá em cima, eu não tenho que ser só um doutor, não tenho que ser só um biólogo, não tenho que ser só um administrador, não tenho que ser um contador, eu tenho que ser tudo. Por isso nós vem aqui, para aprender tudo. E a hora que chega lá em cima, você vai usar isso tudo. Porque você vai ter que ensinar outros. Você vai passar para outros. Você vai evoluir. Você vai buscar outros. Você vai descer lá embaixo para pegar na mão dele e fazer, vem cá, vamos subir. Porque todo mundo foi criado para quê? Perfeitos. Vós sois Deus. Podeis fazer o que eu faço e muito melhor. Não é isso? Ou não? Então, aqui, ó. A morte não é o fim, mas uma jornada. Nós temos o quê? Uma vida, né? Uma vida. E várias. Show, né? Essa dimensão é só para praticar o que você estudou lá em cima. Então põe na cabecinha. Lá você estuda, aqui você faz a prova. Não fez direito? Volta, aí tem que voltar, tem que fazer o quê? Expiação. A prova é para ver se eu passei. Você vai vir pobre. Aí vem pobre. Aí o que você tem que fazer? Resignação, passar com resignação, com paciência e tal. Passou na prova? Beleza, subiu um degrauzinho. E assim nós vamos. E aqui finalizou. Gente, a cremação é uma escolha de cada um. Ela é perfeita em todos os sentidos hoje, na atualidade. Econômico, na natureza, para a família. Tem precinho para todo mundo. De 1.500, começa a 1.500, viu? Até 10 mil. Então é o seguinte, tem que observar que vocês têm no bojo de conhecimento, na sua evolução espiritual. Você tem capacidade de passar por essa situação? Você está preparado? Você tem as informações certas? Você hoje, saindo daqui, você sabe discernir se você quer uma cremação ou se quer ser enterrado? Porque para mim tanto faz. Você vai para a terra do meu jeito. Do pó vieste, ao pó retornará. Queimou, vira o quê? Cinza. Onde que eu jogar cinza? No mar? Não vai para a terra. Nós estamos falando da morte porque nós somos espíritos. E nós temos isso. Se a morte não existe, é uma coisa natural para nós. Então, se nós não acreditamos na morte, quem pode ir contra nós? Ninguém. Então, eu vou ler para vocês aqui um negócio. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou ler porque é meio compridinho. Eu guardei só para o final, que eu achei muito interessante. Para vocês. Ó, preste atenção. A vida é uma jornada que atravessa tempos e dimensões. O corpo é apenas um instrumento, uma veste temporária para o espírito que segue sua caminhada rumo ao infinito. A morte não é o fim, mas um novo começo. Como a chama que aquece sem destruir, a cremação pode ser encarada como um retorno à essência, uma libertação para quem parte e uma oportunidade de entendimento para quem fica. O verdadeiro sentido da existência não está na matéria, que se desfaz, mas no amor que permanece, no aprendizado que evolui e na certeza de que seguimos vivos sempre. Olha que lindo. Não vamos ter medo da morte, não.
A gente não procura, procura ver cada dia. E hoje, o dia é hoje. Você tem que ver o hoje. Amanhã Deus pertence, o passado nós temos bagagem para ver o hoje, para fazer o melhor amanhã. Que Deus nos ampare, nos ilumine. Obrigado pela paciência. Aqui está mais completo. Quem vai pegar? Eles dançam durante o velório, né? Bebe o morto. Bebe o morto. Vamos beber o morto. Aquele livro Cazuza,